Todos. Hoje nós vamos conversar mais uma vez sobre este livro Triunfo Pessoal, de Valdo Franco, psicografando Joana de Ângeles. E vamos tentar fazer uma ponte com este livro aqui que todos conhecemos, Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, há um trecho aqui no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, em que o próprio Allan Kardec nos dá uma informação que Joana de Ângeles retoma sempre e que o psicólogo Carl Jung também relaciona. Então, na página 59 desta edição aqui, o Allan Kardec diz o seguinte: o Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo o instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Então, esta vida, nós somos um elo ligados a um conjunto da obra do Criador. Nós somos um elo na consciência cósmica. Nós somos um elo. Mas nós temos essa ligação com a consciência cósmica. E é impressionante falar de consciência cósmica aqui nas palavras de Allan Kardec, consciência cósmica. E revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser. Então, é um conjunto harmonioso que liga todas as existências de um mesmo ser. No nosso caso, todas as nossas existências, todas as nossas encarnações estão ligadas. Né? Aí devemos observar já de início essa união com o todo, essa harmonia, esse conjunto de relações que nós temos com a obra do Criador. Mas Allan Kardec não para aí, não. Ele se aprofunda muito mais nessa questão. Veja só, repetindo assim, ó. A vida é um grandioso elo na obra do Criador e revela a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser. Todos os seres do mesmo mundo. Quer dizer que aqui estamos ligados com todos os seres do mesmo mundo. Nós somos um elo de ligação. Então, tudo que está acontecendo no mundo humano, nos vários reinos da natureza, reino mineral, animal, reino humano, vegetal, nós estamos ligados com todos esses reinos. Veja que interessante. É o que está falando aqui Allan Kardec. Estou lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. E agora o que é mais surpreendente, né, nessa revelação de Allan Kardec, ao mesmo tempo liga os seres de todos os mundos. Veja que interessante. Nós estamos ligados aos seres de todos os mundos, de todo o universo.
O universo observável tem diâmetro estimado em 46 bilhões de anos-luz. Anos-luz. 46 bilhões. Sendo que a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. São palavras aqui do Allan Kardec, página 59, nessa edição do nosso livro, né? Nessa edição aqui desse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, aqui Allan Kardec já nos revela a consciência cósmica, que nós estamos ligados a todos os seres de todos os universos. Palavras de Allan Kardec. Veja como Allan Kardec se antecipa aqui em muitas coisas. A visão da ciência, a física quântica, tudo que há de mais avançado, Allan Kardec aqui nos coloca nesse trecho aqui. E continua Allan Kardec dizendo aqui o seguinte: essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Realmente, se eu me considero isolado desse conjunto de seres, desse conjunto de relações, de unidades, aí eu me sinto perdido realmente, eu vou me sentir isolado. Aí a vida se torna inexplicável, não vejo razão de muitas coisas. Essa visão de conjunto, continua Allan Kardec, os homens do tempo de Cristo não podiam compreender. Havia uma visão limitada do próprio mundo, né, do próprio planeta. E por isso seu conhecimento foi reservado para mais tarde, quer dizer, com a revelação do Espiritismo, as revelações da nova era do Espiritismo. Então, vou tentar relacionar essa afirmação de Allan Kardec com este livro aqui de Joana de Ângeles. Vamos tentar relacionar. Inicialmente, eu sempre cito aqui essa frase de Jung. Estamos agora, o Jung é um dos fundamentos psicológicos da doutrina de Joana de Ângeles. Ele diz assim: vamos perguntar o que realmente nós somos. O que realmente nós somos? Quem somos nós? O que somos nós, né? Então, Jung afirma o seguinte: eu não sou o que aconteceu comigo. Aconteceram coisas positivas, coisas negativas, então eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que eu quero ser. Aqui já nos dá uma diretriz muito importante para a nossa vida. Eu sou o que eu quero ser. E o que nós queremos ser é o conhece-te a ti mesmo, que entra também nessas palavras de Allan Kardec. Conhece-te a ti mesmo. A ligação de todos os seres com os seres de todos os mundos. Quando nós chegarmos a interpretar essa frase já conhecida, sempre citada, do oráculo de Delfos, lá na antiguidade, oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo e conhecerás
os deuses e o universo. Conhece o oráculo de Delfos, antes de Cristo, na Grécia. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os deuses e todo o universo. Percebem que as palavras de Allan Kardec entram aqui num contexto lá da antiguidade, entram no contexto do Jung, formando assim um conhecimento com uma base muito histórica, através de um conhecimento que atravessou os tempos. Essa é a palavra de Allan Kardec, um conhecimento que vem através dos tempos, vem desde a antiguidade, de uma forma coerente, o conhece-te a ti mesmo, que Joana de Ângeles vai nos ensinar justamente essa questão fundamental para a nossa vida. Que às vezes nos sentimos tão isolados, né? Porque não nos conhecemos. O conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e todo o universo, é o que Allan Kardec falou e o que o Jung irá falar também, que a gente vai agora, então, após esse preâmbulo, entrar aqui neste livro, né? No capítulo 1 aqui, o cérebro e o espírito, vejam que tudo que estamos falando aqui, Allan Kardec, principalmente, já que introduziu tudo isso daqui que estamos comentando, é uma consciência universal realmente. E aqui, Allan Kardec, isto é, Joana de Ângeles, nos coloca que o nosso cérebro é triuno, dividido em 3 partes. O primeiro seria denominado complexo R, também conhecido como cérebro réptil, responsável pelo comportamento agressivo, herança dos primarismos animais. Os rituais existenciais, a noção de espaço territorial, a formação do grupo social e sua hierarquia, estando presente nos primeiros répteis. Lembrando aqui a colocação de Allan Kardec no livro A Gênese, essa preocupação de entender a origem do ser humano. Quando falamos origem do ser humano, parece uma coisa abstrata, mas vamos entender o seguinte: a origem de nós mesmos, a origem da gente mesmo em todo esse tempo. Então, nós temos esse cérebro réptil também. Depois vem o seguinte: vem o cérebro mamífero, expresso pelo sistema límbico, com a inclusão da glândula pituitária, responsável por grandes partes das emoções humanas, quais a área da afetividade, dos relacionamentos, dos sentimentos de compaixão e de piedade, de manutenção do grupo social e da organização gregária. Quem somos nós? Nós somos seres em evolução através dos tempos. E com essa perspectiva que Allan Kardec nos proporciona logo no início, nós vemos que ainda estamos avançando. A nossa máquina física, vamos dizer, nosso corpo físico,
ele foi também evoluindo através dos tempos. Houve uma evolução através dos tempos. Por fim, o neocórtex, o cérebro primitivo, encarregado das funções nobres do ser, como a inteligência, o raciocínio, o discernimento, a linguagem, a percepção de tudo quanto ocorre à volta, da administração da visão. Este último, cérebro, seria o mais recente. Resulta da conquista da evolução apenas algumas dezenas de milhões de anos. Vejam, dezenas de milhões de anos que estamos aqui nesse processo humano, do corpo humano em evolução. Tendo havido um desenvolvimento mais rápido do que o dos outros, que oscilaram entre 250 milhões a 150 milhões de anos. Bem, estamos falando aqui de milhões de anos. Estamos falando da nossa origem. Foi nesse período que se separou discretamente uma organização cerebral da outra, dando surgimento aos seus pródromos e instalando a consciência. Nós temos um corpo físico que já está no plano da consciência. Essa inquestionável conquista da vida não cessou ainda. Por vezes podemos pensar que o nosso atual estágio é o mais evoluído, mas não é, não cessou, nossa evolução não cessou. Porquanto ao homem primitivo sucedeu os sapiens, e a esse se sobrepõem os tecnológicos, que irá ensejar o campo para a saga do Noéticos. Quer dizer que estamos num processo de evolução desse nosso corpo para a preparação do corpo Noéticos, que penetrará com mais facilidades os arcanos, os mistérios do universo, para o ser humano compreender o papel de relevo que lhe será destinado no concerto da evolução. Então, voltamos aqui, inicialmente, a Allan Kardec, quando ele afirma que todos os seres estão ligados com todos os seres de todos os mundos. E nós, no tempo, estamos ligados também a toda essa evolução. Às vezes podemos nos manifestar a herança do primarismo animal, a violência, o espaço territorial. Acontece muito isso entre os países, o espaço territorial. Esse espaço é o meu. É só meu esse espaço territorial. Esta nação aqui é só minha. Você de fora, você não tem direito, você está invadindo o meu espaço territorial. Concepção do cérebro réptil, mamífero. Desculpem, réptil. Concepção do cérebro réptil. Vejam o seguinte, como os determinados conceitos que nós temos, a gente teria que olhar essa escala de evolução para entender onde é que estamos nessa escala evolutiva. Será que estamos lá com os condicionamentos de um cérebro réptil? Será que nessa linha evolutiva despertamos a consciência? Assim entenderá a grandiosa missão de
co-criador com Deus. Vejam que nós estamos num degrau da evolução. Como o próprio livro aqui mostra, estamos num degrau da evolução. Mas não é o fim, não é o... E isso nos ensina que a nossa evolução deve ser constante, dia a dia. Está tudo evoluindo, tudo se transformando, tudo em mudança, em tornar-se instrumento já conseguindo vitória da cultura, da ética e da civilização. Esse conhecimento o auxiliará a descobrir-se como ser imortal que é, eliminando da mente e da conduta o conceito utópico do materialismo, abrindo-se-lhe os olhos da vã cegueira em torno da unicidade existencial. Então, a unicidade existencial, que nós somos parte, somos elos de ligação, um elo de uma corrente, com todos os seres do universo. E essa evolução, então, ocorrida em milhões de anos. A nossa constituição orgânica evoluirá, então, sempre para melhor. Esse corpo físico que nós temos está também em evolução, se aperfeiçoando. Haverá evolução do nosso corpo físico sempre para melhor. Futuras encarnações, o futuro da humanidade, pressupõe também a evolução do corpo físico, a fim de bem servir-lhe de suporte para atingir seus objetivos. Vejam, estamos falando aqui, Kardec nos colocando uma dimensão universal. Joana de Ângeles colocando-nos praticamente milhões de anos. Estamos nessa corrente também de milhões de anos. E Jung, né, através de Joana de Ângeles, se coloca da seguinte forma: os arquétipos de Jung, os arquétipos do inconsciente coletivo. A notável observação e a decodificação dos arquétipos elucidam um número expressivo de conflitos e de fenômenos que ocorrem na conduta do ser humano. Então, devemos estudar os arquétipos do inconsciente coletivo como uma forma de elucidar. Vejam que palavra que a Joana de Ângeles usou. Elucidar, quer dizer, tornar claro expressivo número de conflitos que ocorrem na conduta humana. Essas raízes psicológicas fincadas no inconsciente individual pela estratificação do inconsciente coletivo. Mas como é que nós nos relacionamos com todos os seres? Vamos ficar aqui numa parte só. Como nos relacionamos com todos os seres humanos do planeta Terra? Essa é a questão. Como nos relacionamos com todos os seres do planeta Terra?
é justamente através dos arquétipos. Jung coloca o seguinte, aqui Joana de Ângeles retoma. Evidentemente, nós temos, vamos dizer, boas condições para interpretar Jung, porque é justamente que se coaduna com a doutrina espírita. Então, nós temos esse consciente. O que é o consciente? É tudo que eu estou vendo aqui, uma janela, a luz, o computador, o copo, enfim, é o que estamos vendo, que os órgãos do sentido nos proporcionam. Mas temos o inconsciente pessoal, que é da minha história pessoal. Tudo me aconteceu nessa encarnação, em outras encarnações. A minha história através dos tempos e hoje. Os traumas, os problemas. Vejam, nós estamos vendo aqui, né, o que está ao nosso redor. Mas, de repente, imagens da nossa infância podem surgir. E onde estão essas imagens? De onde vêm essas imagens da nossa infância? Vêm do inconsciente. Inconsciente pessoal. Inconsciente. Que é realmente, assim, tem uma dimensão muito grande. Nesse inconsciente pode vir desse inconsciente lembranças de vidas passadas. Então, no inconsciente tem uma camada logo abaixo do consciente chamada consciente pessoal. Mas, mais profundamente, nós temos o inconsciente coletivo, que são matrizes que geram o nosso consciente pessoal. Vamos dar alguns exemplos desses modelos, desses arquétipos do inconsciente coletivo existentes em todos os tempos, em todas as culturas. Existem esses modelos mentais que vão se adaptar à nossa história pessoal. O arquétipo de mãe. Todas as seres humanos entendem, por exemplo, se fala em mãe, sabem, usando outras palavras, outras culturas, esse é um arquétipo, esse é um modelo. Agora, na nossa vida, esse arquétipo, eles entram de forma positiva ou negativa. Mas eu fui, vamos dizer, sou órfão, fui abandonado, aconteceu isso, isso e aquilo. Mas é o arquétipo de mãe que está ali nos conduzindo. Esses arquétipos, o geral, o arquétipo do inconsciente, ele entra no nosso arquétipo pessoal, na minha história pessoal. Exemplo, então, mãe é um conceito universal. É um arquétipo do inconsciente coletivo. Agora, cada ser humano vai tomar esse arquétipo de acordo com a sua história, positivamente ou negativamente. Outro arquétipo, Deus. Deus é um arquétipo. Essa ideia de Deus está presente em todos os tempos, em todas as culturas, é um arquétipo.
Todo mundo tem. Ah, eu não acredito em Deus. A pessoa fala assim, mas ela tem esse arquétipo, ela tem esse modelo, ela sabe o que é. Compreenderam, gente? São modelos. Deus. Agora, em cada ser humano, aí vai ter uma história. Há um ateu, com determinada religião vai ter uma concepção desse Deus. Allan Kardec definiu Deus, o que é Deus, né? Não perguntou quem é Deus, o que é Deus. É a causa eficiente de todas as causas. E outras definições, é absoluto, enfim. Então, esses modelos que estão presentes em todos os seres humanos, que trazemos em todos os tempos, eles vão, cada ser humano vai se ajustar à sua história pessoal. Outro arquétipo do inconsciente coletivo é do herói. Herói, que nos livros infantis já falam de herói. Toda criança, ao ler assim uma história, aparece o herói, a criança identifica como o herói, porque ela já tem assim esse arquétipo, esse modelo de entendimento. Ah, mas você pega lá uma criança lá da Ásia, de não sei onde, ele já tem esse papel de herói. E nós devemos assumir positivamente esse papel de herói, porque nós somos heróis. Todos nós somos heróis. Na medida em que, se eu assumo, desenvolvo esse arquétipo, esse modelo de herói, eu sou uma pessoa vencedora, eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu estou satisfeito com a vida, eu tenho sentimentos positivos, eu sou, eu quero, eu posso. Esse é o arquétipo de herói. Muito importante que assumamos esse arquétipo, não só nós, mas todas as pessoas, para se sentir de uma forma positiva e construtiva. Há o arquétipo também do vilão, né? Do vilão, que está também na história infantil. São modelos. Por isso que a gente se conecta com todos os seres, vamos dizer, aqui desse planeta, o vilão da história. Pessoa que, de repente, se opõe ao grupo social, se opõe às normas, se opõe às leis. Outro arquétipo, são inúmeros arquétipos, né? Estou citando aqui alguns. O homem tem o arquétipo da ânima, que é um sexo oposto ao seu, é um arquétipo. Mas acontece que, às vezes, esse arquétipo ele não consegue ligar com a mulher real. Ele tem uma idealização, ele tem uma. Na sua cabeça, ele tem um modelo do arquétipo da ânima, uma mulher. Só que essa ideia não se casa com um ser real. E aí acontecem vários problemas que a gente já sabe. Da mesma forma,
A mulher tem o ânimos, a ideia de um ser oposto, o masculino, que pode acontecer a mesma coisa. Não se adaptar ao não haver o casamento entre o arquétipo e a situação real da pessoa. Então, esse é o inconsciente coletivo. Isso que nos une a toda a humanidade. São esses pensamentos, básicos do ser humano, onde surgem vários problemas ou vários esclarecimentos, várias condições bem definidas da nossa vida. Outro elemento outro arquétipo que o Jung coloca, e a Joana de Ângeles também fala muito. Então, nós temos o ego, que é esse ser que nós apresentamos na sociedade, que se acrescenta também o termo persona. Persona é a máscara usada no teatro grego. No atual degrau de evolução que nos encontramos, isso é indispensável para o convívio social. Se cada um começar a falar o que quer, o que pensa e não ter uma certa contenção, o que será do mundo? Então, usamos essas máscaras necessárias para nosso convívio social. Agora, Jung e Joana de Ângeles usam o termo sombra para mostrar um lado da nossa personalidade que a gente gostaria de esquecer ou negar. Aí aplicaria novamente essa frase de Jung: eu não sou o que aconteceu comigo. De repente pode ter acontecido coisas negativas. Não sou isso daí. Eu sou o que eu quero ser. Quer dizer, não sou essa sombra que me segura, que está me atrelando. Eu sou o que eu quero ser. Mecanismos de punição, de autopunição. Pessoa, isso não fica de graça, vamos dizer assim, né, no nosso psiquismo. São as contradições internas que a pessoa começa a apresentar por não reconhecer esse lado, aí gerando depressões e tudo mais que conhecemos. Então é preciso elucidar todos esses processos para termos coragem de perguntar quem realmente somos. O conhece-te a ti mesmo. Essa sombra se apresenta de forma densa e que devemos ir trabalhando em cima dela. Aconteceu, mas agora mudei completamente minha visão. Minha percepção das coisas é outra. Fiz, hoje eu não faria mais, tal, e assim segue, né? Então, nós temos aqui o self. É um termo técnico que Jung utiliza, self, é um termo do Jung, Joana de Ângeles utiliza também, self, que é aquela função
da nossa estrutura psíquica, que pode organizar tudo, deixar tudo organizado em nós. Essa função também chama-se, é a mesma coisa do que o nosso Cristo interno, nossa essência divina. Nossa essência divina é que pode organizar tudo isso. E toda essa evolução, estamos falando aqui em milhões de anos. Estamos falando aqui de um universo de bilhões de anos-luz. Quem que pode nos equilibrar em tudo isso? É o nosso Cristo interno. O que é esse Cristo interno, essa essência divina? É a parte de Deus que está em nós. Por isso que podemos nos chamar de co-criadores, co-criadores. No atual degrau aí de evolução da humanidade, estamos longe da perfeição, é verdade. Mas está ao nosso alcance buscar o equilíbrio. O equilíbrio. Isso está ao nosso alcance. Isso é perfeitamente factível. Buscar um equilíbrio. O que é esse equilíbrio? É o conhece-te a ti mesmo. Saber que somos seres em evolução, que esse corpo físico aqui também vai evoluir, evoluiu muito até agora, mas que vai evoluir mais. Essa consciência pessoal, essa consciência cósmica. Porque tudo isso vai nos trazer muita saúde psicológica, saúde física, bem-estar. A partir do momento que compreendemos esse nosso papel no universo, nesse universo de bilhões de anos-luz, nós vamos nos acalmando, vamos entendendo, como Joana de Ângeles diz, momentos de saúde e felicidade, e temos a opção de ser feliz. Temos essa opção de sermos felizes. Mas uma felicidade interna. Eu me sentir bem interiormente. Interiormente estou equilibrado. Estou de bem com a vida. Sei que estou aqui num estágio transitório de evolução desse corpo físico que vai ser aperfeiçoado. Como vimos aqui em milhões de anos, como foi aperfeiçoado o nosso cérebro. E será aperfeiçoado ainda muito mais. Por isso, só podemos ter um otimismo, uma visão de felicidade. A felicidade como uma opção. E devemos acreditar nisso. E nós temos os instrumentos aqui que Allan Kardec nos proporciona nessa visão aqui de nossa ligação com todos os seres de todos os mundos. Mas conseguirmos já o nosso equilíbrio pessoal, a nossa felicidade pessoal está ligado. Teremos aí mais compreensão com o próximo e com o mundo em que vivemos. Agora, o ensinamento é coletivo, mas o processo na prática depende de cada um de nós. Isso, Joana de Ângeles também é clara em dizer isso. Depende de nós individualmente
já temos condições de nos inserirmos na nova era, num planeta de regeneração. Já vou procurando me ajeitar, evoluir nesse planeta de regeneração, que é justamente a transição planetária em que estamos vivendo. Agora vou esperar. Bom, daqui 400 anos nós vou pensar no caso. Não, é agora, é nesse momento. Quando a felicidade é uma opção e nós fazemos opção pela felicidade, o conhece-te a ti mesmo, com todos esses arquétipos que foram comentados. Conhece-te a ti mesmo, a opção pela felicidade. Eu sou o que eu quero ser. Tudo isso já nos coloca no caminho da evolução planetária. O planeta está mudando. Uma nova dimensão está por chegar, chamada nova era, planeta de regeneração. Então, com consciência, conhecendo a nós mesmos, estaríamos no caminho da luz. Né? Estamos no caminho da luz, no caminho da evolução. Era isso então, gente. Aqui uma parte do livro Triunfo Pessoal, de Valdo Franco, Joana de Ângeles, e do Evangelho segundo o Espiritismo, um livro que realmente nos abre muito os conhecimentos. E logo no capítulo 2 aqui, Allan Kardec nos coloca nessa escala de evolução universal. Uma escala de evolução universal. Que às vezes, pelo materialismo, pelo nosso imediatismo, achamos que o mundo termina em algumas paredes aí, né? Então é isso, gente. Muito obrigado a todos pela atenção. Se alguém tiver alguma dúvida,